todo mundo, como é que vocês estão? Deixa eu ver se está todo mundo me ouvindo. Acho que sim, né? Se quiser mandar no chat para saber se está todo mundo ouvindo. Tá tudo ok, acho que tá. Vamos começar então? Muito obrigada. Então, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mayumi, eu sou aqui uma estudante de Dartmouth College. Estou no meu primeiro ano, na verdade estou aqui estudando faz 6 meses agora. Um pouquinho mais, 6 meses eu acho. Enfim, alguns meses, meio semestre aqui. E eu fui convidada aqui pela Daqui para Fora para conversar um pouquinho com vocês sobre a minha faculdade, como está sendo a minha experiência, tudo que eu tenho aprendido, como é lidar com frio, como é lidar com uma cultura nova, como são as pessoas, os professores e tudo isso. E a gente conversar um pouquinho. Todo mundo consegue ver minha tela? Slides bonitinhas? Acho que sim. Vou explicar só para vocês. Eu gosto bastante de responder as perguntas assim, meio que enquanto a gente está conversando. Então, quem quiser fazer pergunta lá no Q&A pode fazer. Aqui é uma seçãozinha aqui embaixo de Q&A. E simbora, vamos embora. Então, eu só queria dar um pouquinho mais de contexto. Quem sou eu? Eu agora acabei de fazer 21 anos. Fiz 21 anos ontem, foi meu aniversário, que é muito engraçado que a gente está fazendo isso. Então, agora eu já sou considerada uma adulta aqui nos Estados Unidos, o que é bastante curioso. Então, meu nome é Mayumi Liz, né, nome composto. Eu vou me formar em 2025, né? A gente chama aqui, eu sou da classe de 2025 em Dartmouth. Eu estudei num colégio federal, lá em Cubatão, que é uma cidade que pouca gente conhece, mas muitos pais devem conhecer aí, porque foi conhecida como a cidade mais poluída do mundo por um tempo. Mas que hoje, sim, um lugar bem bacana, assim, de recuperação ambiental. Gosto muito de divulgação científica. E um fato curioso, que é o que tá aí, que eu já fui com o joelho rompido para o Japão, mas é porque eu estava lá de graça, eu falei, não vou perder esta oportunidade, e fui com o joelho rompido mesmo, mas não recomendo, tá, gente? É meio perigoso. Então, façam cirurgia antes de irem com o joelho rompido para o Japão. Vamos lá? Só um sumáriozinho, assim, do que a gente vai estar falando hoje. Então, eu tenho uma introdução de quem sou eu, falar um pouquinho da minha faculdade, falar bastante de como é que foi a minha experiência, tá sendo a minha experiência, né, não foi. Vou dar, tipo assim, uma breve resumida, assim, no processo de aplicação, né, no processo de application. Eu botei perguntas lá, mas quem quiser, tipo, fazer perguntas agora, tiver interessado, sim, enquanto a gente tá falando, tá tudo certo. Ai, gente, eu também sou muito agitada, então se eu estiver falando muito rápido, só me deixem saber, tá bom? Então, como eu estava dizendo, a Dartmouth College é um membro da Ivy League, né? A minha amiga estava me ajudando com os slides a fazer esses dias, e aí ela disse que ela sempre explica para as pessoas o que é uma Ivy League, como se fosse um membro da Ivy League, como se fosse as Kim Kardashians, a família Kardashian, né? Então, Harvard geralmente é conhecida como a Kim Kardashian, né? A principal, talvez a que todo mundo mais conhece. E tem as outras, tem Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, que é onde eu estudo, que são as menos conhecidas, mas que ainda assim são Kardashian, entendeu? Então eu faço essa brincadeira, assim. Mas para quem não conhece, a Ivy League aí é uma faculdade, um grupo, né, de oito faculdades, são super conhecidas aqui nos Estados Unidos, estão também nos tops, assim, de maior desempenho acadêmico, maior desempenho de atletismo, etc. Então, são bastante conhecidas mesmo. E dei sorte de estar aqui. Minha faculdade é a única verdinha, eu gosto bastante disso, que assim ela se destaca ali. Show de bola. Então, Dartmouth, né, é uma faculdade, assim, eu não sei se vocês sabem, mas ela tá no lugar chamado Hanover, é uma cidadezinha lá no Nordeste, aqui no Nordeste dos Estados Unidos. É uma cidadezinha que, assim, todo mundo fala que é no meio do nada, que é bem rustidazinha, é uma universidade pequena, mas eu escolhi ela por todos esses atributos, assim, porque eu, particularmente, eu gosto de ter muita interação com os meus professores, eu acho isso incrível, que eles olhem para minha cara e saibam quem eu sou, sabe? Os professores, os outros membros da faculdade, os estudantes, então, assim, eu gosto bastante desse senso de comunidade. Eu acho que Dartmouth e Cornell também, que acho que, se eu não me engano, é a segunda menor das Ivy Leagues, são faculdades, assim,
pequenas, mas eu gosto bastante dessa pequenez, traz esse senso de comunidade, né? Eu vou falar um pouquinho do sistema de ensino primeiro, porque acho que é uma das coisas mais importantes quando a gente está pensando em ir para a faculdade, né? A gente pensa, tipo, o ensino é bom, por que que o ensino é bom? Que oportunidades que tem. Então, vamos lá. Basicamente, a minha faculdade, ela é uma faculdade chamada Liberal Arts. O que que isso quer dizer? Liberal Arts, basicamente, quer dizer que ela é uma faculdade que ela valoriza muito as diferentes áreas de conhecimento, sabe? Então, muitas áreas de conhecimento, ela te obriga a explorar muito. Então, para começo de conversa, eu não tenho uma grade curricular definida, tá? Eu não tenho nem um curso definido até o meu segundo ano, quando eu posso escolher. Obviamente, tem pessoas que entram aqui já com, eu quero fazer medicina, quero fazer engenharia, quero fazer astronomia, quero fazer ciências sociais. Tudo isso conta. Mas a gente não é obrigado a fazer, por exemplo, sei lá, todo mundo tem que fazer pelo menos essa aula aqui ou essa aula colar. Então, a gente que escolhe as nossas aulas e eles pedem muito que a gente explore todas as áreas, todos os departamentos, eles querem que a gente explore pelo menos uma aulinha. E como é que eles fazem isso, né? A gente tem alguns créditos ao longo desses 4 anos que a gente tem que estar aqui, né? Os 4 anos de graduação. E aí a nossa diretoria, né? Pedem pra gente, por exemplo, olha, a gente quer que pelo menos uma aula de arte você tenha feito. E aí eu posso escolher qualquer área das artes que eu quiser. Eu tô pegando uma de teatro agora, que é uma área que eu não tenho ideia, nunca fui muito chegada em teatro, não sei atuar, não sei analisar peça, mas falei, essa aqui que eu vou pegar, porque é fora da minha zona de conforto. E ao mesmo tempo eu posso estar fazendo o que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo uma aula de ecologia e uma aula de matemática e estatística. Então, aqui eu sou uma pessoa de STEM, né? Eu gosto bastante de ciências. E falei, não, vamos pegar uma de teatro. Então, a gente tem esses pequenos pré-requisitos, mas que eles não querem colocar muito da opinião deles no que você tem que fazer. É você por você e você explora o máximo que você quiser. E isso é muito bom, porque eu entrei aqui na faculdade pensando, quero fazer estudos ambientais. E eu entrei aqui, eu odiei a primeira aula que eu peguei de estudos ambientais, não gostei, achei muito chata. E agora eu estou explorando outras áreas assim que me interessam. Então eu peguei, ao mesmo tempo que eu peguei estudos ambientais, eu peguei uma aula de astronomia e eu me apaixonei, assim, eu falei, meu, isso é incrível, incrível, incrível. E agora estou considerando aí fazer um dos meus cursos, assim, focado nessa área. Outra coisa interessante, assim, da minha faculdade é que a gente tem, tipo, uma possibilidade imensa de misturar áreas. Então, a gente tem uma coisa que a gente chama de majors e uma coisa que a gente chama de minors, né? Os majors seriam os nossos cursos principais e a gente pode modificar eles de quantas formas a gente quiser. Então, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela estava fazendo, tipo, ela modificou, acho que ciências da Terra com biologia, mas tem gente que modifica geografia com, sei lá, astronomia, e aí vai estudar a geografia de outros planetas. Então, assim, você consegue juntar dois departamentos, 2 áreas grandes de estudo e focar no que você gosta muito. Outra coisa que a gente faz, que eu acho que é bastante tranquilo, assim, é as minors. Então, essas são áreas que te interessam, mas que talvez, sei lá, você não tem tanta certeza sobre o mercado de trabalho, por exemplo. Então, tem uma amiga minha que ela gosta muito das ciências sociais, ela está indo fazer geografia e mudar com estudos ambientais, né? Mas ela pegou uma minor em teatro. Então, ela vai misturar tudo isso e ela vai fazer as 3 coisas que ela é mais apaixonada na vida. Uma delas, talvez, ela se interesse muito e talvez tipo, ela ajuda muito com o mercado de trabalho, e no outro é só por um interesse. E também ela pode ter contato com isso, de repente, sei lá, talvez mudar o mundo com isso. E a gente também pode fazer 2 coisas. Talvez se você não quiser modificar, você também pode pegar 2 majors diferentes. Então, eu tenho uma história engraçada aqui que eu entrei, e aí estavam falando que uma menina do último ano, ela estava se graduando em Química, Português, e ela pegou uma minor em Teatro e outra minor em... Agora eu não lembro que se era Espanhol, alguma coisa assim. Mas ela está fazendo 4 coisas ao mesmo tempo, 4 coisas que eu acho que não tem muito nada a ver, com exceção de Português e Espanhol. Falei, é isso. Essa daí entendeu todo o conceito de liberal arts.
Uma coisa que eu gosto bastante, 60% aí dos alunos de graduação, então, é a questão da pesquisa. Eu vou entrar um pouquinho mais de detalhes, acho que no próximo slide, mas aqui, tipo, pesquisa, embora Dartmouth não seja uma focada em university, né, diferente um pouco das outras Ivy Leagues, que foca muito nessa coisa do PhD, para pessoas pós-graduação, Dartmouth é focada na pessoa que está fazendo a graduação. Então, é a gente pra gente, a gente é o foco, assim, nós somos estrelinhas da nossa faculdade. Então, 60% aí dos nossos estudantes, eles fazem estudos independentes com o corpo docente. Então, assim, é muito fácil, porque a faculdade é pequena, né, a menor das Ivy Leagues. É muito fácil a gente ter contato com os professores e conseguir pedir para eles: oi, eu estou interessada na sua pesquisa, será que você está precisando de um assistente? Será que eu poderia te ajudar? E é muito simples para você conseguir essas oportunidades de pesquisa. Eu tenho uma amiga que está fazendo agora, ela também está no primeiro ano, e assim, ela começou a fazer no segundo trimestre dela, então eu acho que uma das coisas mais incríveis que tem. O sistema de trimestre, e eu já vou responder a pergunta dessa pessoa aqui, que perguntou se os conteúdos das aulas avançam muito rápido. Então, quem conhece sabe, sistema de trimestre não é a coisa mais lenta do mundo. A gente tem 10 semanas de aula, e 10 semanas de aula passam bastante rápido, eu não vou mentir para vocês, é bastante corrido, assim. Eu conversei, assim, com os amigos meus de Harvard, eles vieram para cá visitar a faculdade, adoraram a nossa comida, modéstia à parte. Espero que o nosso refeitório é muito bom. Enfim, e aí eles têm um sistema de semestre, né? Então, assim, a gente pode comparar, assim, o quão veloz e o quão agitado, assim, cada um dos alunos era, né? Então, a gente estava, sei lá, no meio da nossa semana de provas, de entrega de alguns trabalhos, e eles vieram para cá visitar a gente. Então, foi bem engraçado ver essa diferença, assim, né? Que a gente olha para Harvard e fala que, tipo, a galera não vive, não. E acho que outras faculdades também, a galera, todo mundo fica assim, não faz nada, e não, é bem diferente quando a gente está vivendo na realidade. E aí eu coloquei mais esses dois fatozinhos aqui, mas assim, Dartmouth, se eu não me engano, tem 4.000 alunos de graduação e uns 2.000 alunos de pós-graduação. Então, como eu falei, é uma faculdade focada na graduação e não na pós-graduação, ainda que tenha muitos programas de pós-graduação que também são altamente recomendados. Então, assim, porque a gente tem poucos alunos e muitos departamentos, muitas salas de aula, muitos cursos, né? A gente tem mais de 40 departamentos diferentes e outras áreas de estudos, né, intermediários. A nossa razão entre professores e alunos ela é muito pequena. Então, assim, imagina você estar tá numa sala que tem menos de 10 pessoas, sabe? Tipo você e o professor, assim. Então, o professor tem um olhar muito fácil para poder ver quem está interessado, quem está gostando e quem tem muito potencial. Então, assim, se você não vai atrás do professor, o professor vem e conversa com você. Então, assim, uma dinâmica que eu adoro. Eu acho que é muito fácil, assim, os brasileiros são muito interessados em culturas diferentes. Então, quando tem aluno internacional, eles estão interessados nas experiências suas, o que você traz para as aulas, sabe? Então, eu acho que é espetacular. Então, eu acho que é mais ou menos isso para cá, desse pedacinho. Se eu respondi essa pergunta, os conteúdos das aulas não são muito rápido. Depende também da aula que você pega. Aqui as ciências, a parte de ciências, são conhecidas por serem bastante, assim, um pouco assustadoras, mas, assim, eu gosto muito. Eu tô aqui há um pouco tempo, mas, assim, adoro. Mas, assim, é muito de estudar você por você mesmo, né? Então, a gente pega 3 aulas por trimestre. A gente tem, tipo, chance de trocar até metade, assim, do trimestre e tal. Tem algumas pessoas que eu acho, assim, muito incríveis. Só pegam 4 aulas. Eu não sei como é que elas conseguem balancear as coisas, mas pegam 4 aulas. Mas são 3 aulas, a gente tem que estudar muito fora da sala de aula, então a gente vai mais para aula mesmo para absorver um pouquinho de conteúdo, mas principalmente para tirar dúvida e interagir com o professor. Mas tudo que a gente faz é por fora, então, assim, tudo que a gente aprende, assim, é um aprendizado muito independente, sabe? E acho que isso também te ajuda a regular, assim, na vida real. As pessoas não falam para você o que você tem que fazer, isso é muito interessante. Vamos lá. Agora, entrando um pouquinho na parte acadêmica, que é a parte que eu mais gosto também. Eu gosto muito dessa foto aqui, porque eu não sei nem se vocês estão vendo meu mouse, mas enfim. Esse é o professor Ross Virginia, e eu falei dele na minha
carta, né, na minha redação de por que eu queria muito entrar na minha faculdade. E ele faz uma pesquisa muito legal, assim, ele leva a gente para a Groenlândia, para a Antártida, e eu estou nesse processo aí de, eventualmente, entrar no time, na equipe de pesquisa dele. Como eu disse, muito fácil, a gente manda um e-mail e fala, ei, estou interessado na sua pesquisa, será que rola um match aí? E aí a gente vai e faz uma entrevista, assim, às vezes tem pesquisas que nem precisam de entrevista, dependendo da concorrência, então, assim, muito tranquilo. Dartmouth, por incrível que pareça, assim, embora não seja focada em graduação, né, pós-graduação, é uma faculdade, assim, que é considerada aí primeiro lugar na Nature Innovation Index, dentre as Ivy Leagues, como um longo prazo no trabalho acadêmico, né? Então, as pesquisas aqui, elas são pesquisas longas ou curtas, dependendo, assim, da pesquisa que você pega, mas com grande impacto social. Eu acho que ciência é muito disso, pelo menos para mim. Se você não devolve para a sociedade, talvez seu estudo não esteja pensando muito sobre o que é viver em sociedade. E Dartmouth, gente, é muito rica, é uma das faculdades, assim, muito rica, como toda a Ivy League, aquilo que eu falei, é como se todas fossem Kardashians, e todas as Kardashians são muito ricas. Investe bastante em programas de pesquisa, a gente tem mais de 9 departamentos e programas focados a oferecer dinheiro para estudantes independentes, para estudos independentes e para estudos com professores. Você pode pedir, por exemplo, por financiamento para cada um dos departamentos, como eu disse, mais de 40 departamentos, cada um com a sua quantidade de dinheiro focada para investimento em pesquisa, para investimento em desenvolvimento. Eu gosto bastante dessa curiosidade que eu vou ter aqui. Então, Dartmouth foi a primeira universidade dos Estados Unidos a criar um programa específico para incentivar mulheres que gostam de ciência, que gostam de tecnologia, que gostam de engenharia, que gostam de matemática, né? A minha amiga, essa que eu falei que está fazendo pesquisa, ela está nesse programa. Uma das minhas... E agora comecei a fugir a palavra aqui em português, mas é uma das minhas alunas mais velhas, né? Ela se graduou já. Ela também foi uma das mentees, né? Uma das pessoas mentoradas por esse programa. E, sim, desde o primeiro ano, eles fazem um acompanhamento para você entender o que é academia, para você se autoafirmar, né? Porque, eu, como mulher em STEM, também sei que às vezes pode ser como pode dizer, um ambiente meio tóxico que ainda está abraçando as mulheres cientistas dentro da academia. Então, eu gosto bastante desse detalhe. Acho que Dartmouth faz um trabalho excelente. Assim, a gente tem uma taxa de 50% de homens e mulheres nas aulas de engenharia. Eu acho isso incrível. Vamos para a próxima aqui, a gente tem mais detalhes aqui. Eu acho que a gente vai acabar oferecendo esses slides, então quem quiser também, eu vou deixar meu contato no final, eu posso mandar os slides para quem quiser, dar uma lidinha com mais calma. Eu gosto bastante de botar esse slide aqui porque eu acho ele bastante diverso, tem personalidades notáveis. Eu esqueci de colocar o matemático que criou a teoria do caos aqui como um alumni também, como ex-estudante, né? Mas ele também foi um ex-estudante. Mary Streep, o senhor Dr. Seuss, que foi o criador do Gatola na Cartola, muito conhecido nos Estados Unidos. Todos eles, assim, ex-alunos, e o professor Marcelo Glazer, que eu deixei aqui, muito conhecido no Brasil. Para quem não sabe, ele dá aula aqui na minha faculdade, assim, uma pessoa muito incrível, e acho que é uma das pessoas mais famosas aí que eu sinto no Brasil, que acabam levantando o peso aí da minha faculdade. Eu vi uma pergunta no chat, eu vou falar isso mais para frente, então, sobre taxa de aprovação. Aqui um pouquinho mais de para onde a galera está indo, vai depois de se formar, né? Então, eu tenho 2 amigos agora que a gente fala que são os amigos que vão ficar muito ricos, que são gêmeos, os 2 na área de ciências computacionais. Um está indo para a Amazon e outro está indo para Google. Eu acho isso incrível. Dartmouth é muito forte no setor financeiro. Vocês não têm ideia de quantas pessoas vêm para cá para fazer economia. Tanto na pós-graduação quanto na graduação. Então, muita gente vai para o Bank of America, muitos internacionais acabam indo para, pelo menos no Brasil, assim, para os bancos brasileiros. Isso independente, assim, do seu curso, né?
Muita gente vai para a Apple, muita gente vai para pós-graduação, esse é o meu objetivo aqui, né? Eu quero me envolver bastante, porque eu planejo fazer pós-graduação e entrar na academia, e fazer pesquisa, assim, é uma coisa que eu amo. Enfim, muitos políticos, se vocês pesquisarem a quantidade de ex-alunos que estão envolvidos em política aqui nos Estados Unidos, que estudaram em Dartmouth, é bastante coisa. Eu acho que isso é uma das maiores evidências do quanto a nossa escola ela é focada na formação de cidadãos do mundo, né? Que gostam de se envolver em, sei lá, fazem matemática, mas entendem muito sobre, sei lá, soberania alimentar, sabe? Eu peguei esse exemplo que um amigo meu também faz, tá fazendo 2 cursos assim. Então, é uma coisa assim de formação de pessoas que estão cientes de vários problemas e que são capazes de conectar diferentes áreas do conhecimento para resolver problemas específicos. Isso se reflete bastante na política, né? Falando um pouquinho assim da minha adaptação, se alguém tiver mais alguma dúvida assim da parte acadêmica da escola, eu vou falar um pouquinho de localidade agora durante o meu processo de adaptação, minha experiência, porque quem conhece os rumores sabe que Dartmouth, de novo, cidade pequena, no meio do mato, não tem nada para fazer, a internet falam que é ruim, mas colocam assim Dartmouth lá embaixo, e, gente, não. Tudo mentira. Talvez a internet às vezes pregue umas peças, mas fora isso, essa coisa de não ter nada para fazer, eu pego todos os finais de semana aqui e eu fico perdida na quantidade de eventos que estão rolando aos mesmos tempos. A minha faculdade, das Ivy League, se eu não me engano, é a que mais tem essa coisa do Greek life, né, da vida grega que eles chamam, né, de ter muitas fraternidades, muitas sororidades, muitos grupos intermediários, então a galera que vive junta e fazem eventos de financiamento e outra coisa. Então, às vezes está rolando 5 festas ao mesmo tempo e você fica, meu Deus, para onde eu vou? Todo final de semana, muito, muito puxado, assim, até a vida social. E às vezes a gente tem cinema, a gente tem muitos restaurantes, então eu acho que a parte da comida aqui é uma das grandes questões. Eu gosto bastante dessa foto que eu tirei com a comunidade de brasileiros. A gente não tá nem metade aí, tá? A gente tem, acho que o dobro de brasileiros que tá nessa mesa aí. Também, assim, muito forte. E a gente, tipo, compartilha esse amor, assim, pela comida. Então, acho que é uma das coisas que une bastante a gente. Vou falar um pouquinho do clima, vou falar das atividades extracurriculares e físicas que tem aqui. E o tal do plano de saúde também, que muito puxado, a galera fica meio assustada, assim, tipo, putz, e se eu quebrar a perna, né? Porque não tem SUS no Brasil, não sei o que fazer. Então, aqui a gente também fala sobre isso. Queria falar um pouquinho da localidade, né? Porque a galera fala que é no meio do nada, mas assim, Hanover, que é a cidade onde eu fico, realmente não tem muita coisa. É uma rua, a cidade, assim, e o resto é, tipo, muito céu aberto, então tem muita floresta, a gente... Putz, eu devia ter colocado essa fotinha aqui, mas não faz nem 3 dias a gente viu vários... esqueci o nome do animal em português. Os bambis da vida, né? Os veados, assim, andando aqui, comendo lá no meio da praça, assim, lá, aqui do lado, não sei se dá pra ver, mas... então, assim, é muito contato com a natureza, mas não é no meio do nada, é isso que é uma grande questão. Então, aqui, a gente está a 20 minutos de 2 cidades, assim, 20 a 30 minutos de 2 cidades, que são para onde a galera geralmente vai. Também tem, tipo, são cidades com, sei lá, Walmart, são cidades que tem cinema, são cidades com outras possibilidades de entretenimento, né? Embora eu acho que muito difícil, a maioria das pessoas que eu conheço não vão para essas outras cidades para se entreter, porque, como eu disse, tem muitos eventos dentro do campo. Então, assim, a gente está a 20 minutos de Lebanon e 30 minutos de West Lebanon. Assim, são só 2 exemplos, tá? A gente está no meio de um lugar chamado Upper Valley, né? O Vale de Cima, em tradução livre. Então, assim, tem várias cidades ao redor e todas elas têm ônibus de graça. E eu só acho, eu dou graças a Deus que tem ônibus de graça, porque qualquer coisa, preciso ir no Walmart, preciso comprar alguma coisa ali, pega um ônibusinho, 20 minutos você tá lá, compra as suas coisas e vai embora. Eu acho isso perfeito. E tem West Lebanon também, gente, a quantidade de brechós, a quantidade de shoppings também tem lá. Vale bastante a tempo. Já respondendo aí a Manu,
que ela me perguntou se essas cidades têm acesso fácil a aeroportos e estações de trem. Então, como eu disse, aqui no Vale de Cima, né, Nova Inglaterra, que eles também chamam, não tem muito acesso, não tem trem, não tem aeroporto, não, são cidades pequenas, mas Dartmouth fica 3 horas, assim, de Boston, fica 5 horas de Nova York, e também fica a 3 horas, se eu não me engano, que eu também botei aqui, de Montreal, né? Gente, a gente está mais perto do Canadá do que de algumas outras cidades americanas, eu acho isso muito engraçado. Enfim, a galera às vezes vai passar, pega o carro e vai passar o final de semana no Canadá. Então, eu já tive amigos que fizeram isso, bem tranquilo. E, assim, Boston, Nova York, vocês sabem, cidades grandes, com aeroporto, com aquela vida corrida de sempre de Nova York. Eu fui visitar Nova York esses dias, achei bem contrastante com a minha cidadezinha aqui. Muito incrível, inclusive. E uma coisa que eu acho que é importante falar, né, que ninguém fala geralmente, a gente tem um ônibus que sai daqui da faculdade, a gente tem um ponto de ônibus aqui, que pega e sai direto. Ela vai direto para o aeroporto de Boston ou vai direto para o aeroporto de Nova York e também para outros lugares da cidade, dependendo do tipo de ticket que você passar. Então, o que a gente gosta de fazer aqui, por exemplo, a gente fala, vamos pegar um final de semana, vamos para Boston, e a gente sai daqui, acorda tipo cedo, pega o ônibus e vai para Boston, passar o final de semana lá, ou para Nova York, como a gente fez agora nas férias de primavera. Então, assim, muito tranquilo, é direto e reto, e você não se perde, não precisa ficar trocando de vários ônibus para chegar lá. Só que esse específico, ele não é gratuito como os ônibus locais que vão para todas as cidades aqui da região, né? São ônibus mais coisa, mas acho que trabalhando na faculdade, assim, todos nós, a gente não tem problema com acesso. E a Luana Laguna perguntou como é a segurança na cidade. Gente, eu acho isso muito chocante, mas, assim, eu já esqueci sem querer o meu computador no meio da minha sala de estudos, né, numa das 500 salas de estudos que a gente tem por aqui. E eu só lembrei umas 4, 5 horas depois, e eu voltei para buscar e o computador estava aqui. Então, assim, isso é uma das coisas que eu acho mais incríveis, porque a gente não está acostumado a deixar eletrônico, a deixar coisas de valor em salas, no meio no meio da rua, ninguém toca, ninguém pega, a não ser que pareça perdido. Então, geralmente a gente perde o nosso ID, né, a nossa carteirinha, isso aqui eu já perdi tantas vezes, a nossa carteirinha, acontece de perder, mas aí tem uma cultura bastante legal da galera pegar. Todo mundo tem acesso aos e-mails de todo mundo, porque eles são compostos pelos nossos nomes completos. Então, eles mandam para você, oi, eu achei a sua carteirinha, se você quiser, eu deixei no Collis, que é um dos lugares que a gente come e também estuda. Então, assim, é uma cultura muito incrível, assim. Não tem problema com segurança, é uma coisa diferente da que eu experienciei em Nova York, por exemplo, onde você tem que ter mais cuidado, tem problemas de furto, etc., problemas de cidade grande. A gente tem 2 tipos de polícia aqui também, então, assim, eu acho que é uma segurança até reforçada demais para o tipo de vida que a gente leva aqui. Então, a gente tem a polícia do campus e a polícia da cidade. Elas não conversam muito, e a polícia do campus é mais para casos, tipo, como eu dizer, quando são casos relacionados à faculdade, né? Não necessariamente à cidade em si. Eu nunca ouvi, assim, de necessidade de utilizar os serviços policiais, mas uma das coisas que eu acho interessante é que a faculdade, assim, por exemplo, você está com muito frio, você pode ligar para o segurança da faculdade e falar, oi, você pode me levar de carro ali para o outro ponto da faculdade, porque tá, tipo, muito frio. E eles levam, então, assim, são serviços, assim, que eu acho muito úteis quando você mora num lugar que pode fazer menos 20 graus. Inclusive, esse é o próximo tópico. Vamos falar um pouquinho do clima. Essa sou eu mergulhando na neve. Eu vi neve pela primeira vez aqui no campus e foi incrível. Faz muito frio também e a gente tem que aprender a lidar. Então, essa é uma das coisas que eu sempre tenho que incluir. Então, assim, como qualquer cidade aqui nos trópicos, né, principalmente aqui no hemisfério norte, a gente tem 4 estações muito bem definidas, e foi a primeira vez que eu
pude ver as mudanças do outono para o inverno, né, que são as duas estações que eu estou aqui. Eu não estarei presente no verão, porque no verão eu vou tirar, a gente tira um trimestre assim de férias, né? A gente tem 4 trimestres, um deles sempre é de férias, mas isso também é negociável. Inclusive eu até queria comentar sobre isso. A gente tem 4 trimestres, né? Um dos diferenciais, acho que o principal diferencial da minha faculdade em comparação com a grande maioria, é que a gente tem a possibilidade de escolher em quais trimestres a gente vai estar estudando, em quais trimestres a gente vai tirar férias, por exemplo, para querer fazer um estágio, por exemplo. Então, a galera aqui espertinha, eles sabem que no verão os estágios são mais concorridos. Então, o que eles fazem? Eles decidem ter aula no verão, e aí eles tiram o inverno de férias. Então, muita gente não fica aqui na faculdade durante o inverno. A galera foge do frio, já foge aí da concorrência para fazer estágios super competitivos e fica num bem bom, assim, que eu acho uma das melhores possibilidades da faculdade. Então, voltando para a adaptação de clima, né? Eu acho que o mais preocupante nunca é o verão e a primavera, quentinho, gostoso, divertido. Não, geralmente a galera fica com medo do inverno, o famoso inverno de Hanover, onde faz menos 20 graus, e às vezes é bem complicado de se viver. Uma das coisas que eu achei que eu teria muito problemas, né? Eu sou uma estudante de baixa renda, então a questão para mim com o inverno era, meu Deus, onde é que eu vou comprar roupa? Como é que eu vou me aquecer? É muito frio, eu preciso de 50 cobertores, talvez eu precise de 3 blusas térmicas e 5 calças térmicas, porque eu tenho muito frio, como é que eu vou fazer? E, por incrível que pareça, é muito mais tranquilo, assim, eu sobrevivi bem ao inverno. Eu acho que a pior parte, assim, não é nem a temperatura, é a falta de sol, mas eu vou falar como é que eu lidei com isso mais pra frente. Mas quanto à temperatura, gente, a gente tem feiras de doação de casacos, então muitos estudantes, por exemplo, quando eles estão prestes a se graduar, eles vão colocando em brechózinhos. São brechós que eu chamo de brechó, mas na verdade é gratuito, tá? Então joga para todo mundo, tipo, quem quiser pega. E assim, é todo organizado, claro. A gente tem, tipo, eles montam realmente um brechó dentro de algum espaço, alguma biblioteca, ou sala de aula, tanto faz. E a gente escolhe, tipo, o tamanho que serve na gente, o que é confortável, o que é não, e leva isso de graça, então isso é uma das grandes questões. Eles também nos levam para passeios de roupa, então, por exemplo, alunos dos trópicos que estão precisando de roupa. A gente vai estar organizando aqui uma viagem específica para a gente levar todo mundo para um brechó e comprar roupa nova. Então, isso acontece, sim, e eles ajudam, eles falam, tipo, olha, isso aqui é de boa qualidade, isso aqui serve para frio, mas só para vento, não serve para neve, você precisa de um casaco específico para neve. Então, tudo isso a gente tem orientação, principalmente quando você é um estudante internacional. Então, tenho falado um pouquinho disso, eu acho que para mim o pior foi o sol. Então, aqui no inverno a gente tem tipo 5 horas de sol ou 4 horas de sol, então o sol faz e se esconde. E isso acho que é a pior parte. Então, sim, no inverno a gente tem que tomar vitamina D, porque a gente fica com falta de vitamina D. Tudo aqui a gente compra pela Amazon, então assim, a gente fala vitamina D na Amazon, recebe. A gente tem um sistema de correios muito eficiente, muito rápido. Então, assim, em menos de uma semana, todas as suas encomendas estão prontas. Às vezes chega em um dia, o que eu acho muito mais assustador, porque a gente tá no meio do nada. Risos. Então, assim, tudo isso é fácil acesso, a gente tem fácil acesso a algumas coisas. O verão, a gente, para quem não sabe, Dartmouth faz muito calor, por incrível que pareça, tipo, muito calor mesmo. Eu tive amigos que vieram assim no finalzinho do verão, mudando pro outono, eles vieram para cá antes. Eles falaram, amiga, tá fazendo calor igual o Rio de Janeiro, eu não vim para cá para passar calor. E, então, estejam preparados aí para viver tudo intensamente. Alguém perguntou se eu apliquei ele para Dartmouth. Sim, é uma resposta rápida. Eu apliquei Early Decision para Dartmouth. Posso explicar também o que é isso mais para frente, quando eu for falar de application. Um dos maiores desafios que eu acho, né, uma das coisas que, para mim, tem sido mais complicada num sistema de trimestre, em que a gente tem 10 semanas de aula para aprender todo o conteúdo de um curso, assim, é balancear tal da vida acadêmica com a vida social. Faltou um acento circunflexo ali, mas vocês
mentalizem o acento circunflexo ali em acadêmica. E assim, eu sou uma estudante do primeiro ano. Como estudante de primeiro ano, a gente ainda está aprendendo a lidar aí com a correria e a lidar com a questão social. O meu primeiro trimestre aqui, eu sinto que foi bastante solitário, mas não porque as pessoas não são amigáveis, muito pelo contrário, elas são pessoas que, principalmente, uma coisa que me surpreendeu, né? Que a galera que fala inglês, os americanos, os canadenses, os indianos, todo mundo que fala inglês como língua materna, né? Sempre tiveram eles tentam te compreender, né? Às vezes você fala alguma coisa com sotaque meio brasileiro, e eles fazem questão de perguntar 2 vezes, ou de tipo, entendi, sei do que você está falando, ou pedir de uma forma diferente. Eles tentam bastante, tipo, te incluir em todas as atividades. Isso eu acho uma das coisas mais fofas que eu já vi nessa faculdade. Então, como você olha para as mesmas pessoas por muitas vezes, assim, a gente está passando, sei lá, indo de um prédio para outro, você encontra várias pessoas que você conheceu, sei lá, um mês atrás, assim. É difícil você fugir das pessoas, vamos dizer assim. Então, assim, todo mundo cria uma amizade, assim, meio comunidade mesmo, sabe? Eu conheço o seu rosto, eu sei quem você é, mesmo que eu não saiba o seu nome, eu já tive que passar aqui por tantas vezes. Você já pegou aulas comigo em comum. Então, cria esse senso de comunidade, assim, quando você para conversar, assim, é uma coisa incrível. Vamos lá. Falando um pouquinho de vida social e de vida acadêmica, como eu disse, meu primeiro trimestre foi bem, eu sinto que foi, tipo, eu me enrusti um pouco mais por questões de, nossa, tenho que escrever, tenho que fazer redação. Aqui a gente escreve muito, 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 então se você é uma pessoa que gosta de escrever, é bem tranquilo para você, mas se você é uma pessoa como eu que gosta mais dos números, escrever às vezes pode ser desafiante. E para mim, assim, eu demoro muito tempo para escrever, então eu passei muito tempo escrevendo, assim, no meu primeiro trimestre, mas eu vou falar um pouco mais de comunidade um pouquinho depois. Mas assim, é uma balança que eu estou aprendendo a encontrar. Agora eu estou indo pro meu terceiro trimestre, já sou conhecida como a garota das festas, eu adoro uma festinha, eu adoro uma comilança, já fiz amizade com alguns professores, então, como disse ontem, foi meu aniversário. Aí hoje meu professor falou: não, se você quiser, a gente pode organizar alguma coisa lá na minha casa, chama os seus amigos. Esse é o tipo de interação que a gente tem com os professores, eu acho isso incrível. Mas também, né, ele é brasileiro, então tem outras questões também incluídas. Mas, assim, tem muitos professores que organizam eventos em suas próprias casas, chamam os alunos que eles gostam, então, assim, coisa bem tranquila. Me mandaram aqui um elogio, muito obrigada a pessoa que mandou um elogio. Falando um pouquinho de comunidade, outra coisa que eu esqueci de comentar, falando assim dos meus desafios de escrita, tá? A faculdade, eu acho que isso é comum na maioria das universidades, então não tem muito para onde correr. Todo mundo tem que passar por isso, e quanto mais cedo você aceita, melhor você lida com as coisas. Todo mundo tem que passar, esse é o único requerimento, tá, gente? Todo mundo tem que passar por um preparatório de escrita. Então, a gente não está acostumado a escrever tanto quanto a gente escreve no ensino médio, principalmente no ensino brasileiro, né? De fazer redações longas, de conseguir fazer argumentos que vão muito além do que a gente está aprendendo. A gente aprende para o Enem, por exemplo, argumentos específicos, análises específicas. E isso eles requerem muito, assim, os professores requerem muito da gente aqui, que a gente saiba argumentar, que a gente saiba se comunicar. E que ao mesmo tempo a gente tenha uma escrita que seja engajadora, né? Que seja empolgante para o seu leitor, que passe a mensagem. Então, a gente passa nos nossos 2 primeiros trimestres, a gente tem que passar por um preparatório de escrita. Se você é aluno internacional e tem mais dificuldade, você pode passar por 3. No meu caso, eu passei por 2, que é são o Writing 5, né? E o First Year Seminar, né? Dois tipos de aula que te ensinam todas são feitas pelo nosso departamento de escrita e comunicação e oralidade. Então, eles têm esse foco em te ensinar a apresentar, em te ensinar a escrever, a te ensinar a contar com histórias e eventos reais para você conseguir engajar seu público. Então, tudo isso é ensinado assim logo no comecinho. Eventualmente, ao longo desses 4 anos de graduação, você deve aprender a desenvolver melhor, mas eles preparam isso como uma balança, assim, sabe? Para todo mundo conseguir começar do mesmo nível e saber do que está falando e saber como falar. Eu acho isso bastante interessante. E, assim, embora tenha me deixado um pouquinho estressada, não vou mentir,
É uma das coisas que assim, me ajudou muito a escrever aqui, porque eu ainda tinha aquela mania que a gente acaba tendo de traduzir na cabeça, escrever, então isso me fazia demorar muito. Agora não, agora eu consigo escrever diretamente em inglês, aprender novos termos, assim, é mais fácil de eu pegar. Então, reclamo muito dessa aula, reclamo muito dessa aula. Foi divertida. Prefiro os números, mas me ensinou muito, então, assim, não reclamo tanto do que eu aprendi. Uh, Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Alguém fez uma pergunta aqui sobre auxílio em todo caso, se for necessário. Eu vou entrar nesse assunto agora, falando um pouquinho da comunidade brasileira, que eu acho que... E para o próximo slide também, que eu acho que é uma das coisas assim, que mais aparece em Dartmouth, né? Então, assim, gente, a comunidade brasileira aqui é gigantesca, tá? É a maior das Ivy Leagues, de longe, de longe. Só o ano passado entraram 15 pessoas na minha, na minha classe, né? Na minha turma. Então, assim, é uma comunidade que eu achei que eu com certeza não ia encontrar em nenhum outro lugar. Os meus amigos de Harvard tentam aí chegar a essa comparação, mas eu falo assim, gente, temos 15 brasileiros só na minha turma. Sinto muito, mas a nossa comunidade ainda é maior. Desculpa. E aí eu não estou incluindo nem a galera que faz pós-graduação aqui, tá? Tem muita gente que vai para o departamento de finanças, também é muito brasileiro lá, que eu acho muito interessante. E todo mundo meio que se conhece, a gente é uma comunidade muito forte, então a gente é conhecido como os brasileiros. Então todo mundo fala, tipo, os brasileiros estavam aqui, as festas dos brasileiros, eu gosto muito do ônibus dos brasileiros, então é bastante conhecido. O Brasil, acho que, se não me engano, é o quarto ou terceiro país mais representado aqui em número de alunos. Então, a gente tem... Alguém mandou uma piada engraçada. É porque as cores combinam com a bandeira. Pode ser, mas nossos admission officers, eles têm, né, a galera que cuida de admitir os brasileiros, eles gostam bastante dos brasileiros. E não vou mentir, gente, os brasileiros aqui, nós somos alunos muito fortes. A gente tem um sistema de citações, né, que quando os alunos se destacam muito à visão do professor, a gente recebe elogios. Então, assim, enquanto tem aluno que demora, sei lá, 3 anos para receber um elogio de professor no boletim, alguns amigos nossos já tem 3, a maioria já tem 2, tem alguns que tem 1, então assim, é uma coisa que eu fico, gente, a gente desmerece muito, né, mas a gente está ocupando um espaço que é nosso também, né, e merecido. Então assim, como eu disse, a gente tem uma comunidade brasileira muito grande, então isso já traz aquele gostinho de casa, assim, sabe? Porque a gente tem essa coisa de saudade, eu sinto bastante saudade de casa, sinto bastante saudade do clima, mas acho que é um calorzinho que a comunidade brasileira cria pra gente e para as outras pessoas que não tinham ideia de que brasileiros podiam ser tão animados e acalorados, vamos dizer assim, né? E eu gosto também de citar o Mai Brigadeiro, gente. A gente mora no meio do nada, sim, mas a gente tem uma loja de brigadeiros aqui. Uma loja de brigadeiros, vende brigadeiro, vende coxinha, vende guaraná. Não no mesmo preço brasileiro, obviamente, não mais em reais, em dólar, mas eu acho que é um dos pontos altos, assim, que eu falo, meu Deus, a gente tem uma loja brasileira aqui. Por quê? Não sabemos. Ou talvez sabemos, não sei. E assim, uma das coisas que eu queria citar muito e entrar um pouquinho nessa questão é sobre a ajuda financeira de Dartmouth, né? Tá vendo todos esses rostinhos que vocês estão vendo aqui, nessa fotinha? Todo mundo aqui tem bolsa. Acho que alguns de nós, poucos, bem poucos, não tem bolsa assim completa, mas a maioria, acho que, sei lá, 80 e 90% de nós tem bolsa completa. Isso vale para todos os brasileiros, né? Foi uma política que mudou o ano passado, então, vamos dizer assim, a minha faculdade ficou mais rica. Eles falaram, estamos com muito dinheiro, vamos oferecer mais bolsas. Então, a maioria dos alunos que precisa, geralmente eles dão bolsa, assim, se não completa, assim, eles dão bolsas muito altas. Então, os brasileiros que precisam também, mas que não têm bolsa completa, eles recebem uma bolsa extremamente alta e tem que pagar muito pouco, assim, que a gente tem oportunidade de trabalho, muito trabalho na faculdade. Então, sem dinheiro você não fica, te garanto. Então, muita oportunidade, chove trabalho, gente, chove trabalho. A gente tem um espacinho que a gente chama de só nosso, assim, a gente fala que tem um café que é só de latinos, latino-americanos. Então,
toda a comunidade latino-americana se junta para ficar ali, e muitos outros internacionais também de outras partes do mundo, mas especialmente latino-americanos, tomaram conta do café e, tipo, muita gente trabalha lá, muita gente consegue, a gente se junta lá para estudar, se junta lá para se divertir, então é uma coisa bastante, uma comunidade mesmo, né? Acho que uma comunidade dentro da comunidade. Alguém me perguntou também se a universidade dá auxílio em tudo que precisa, né? Tudo necessário. Então, como eu disse, bolsa completa, eu não pago comida, não pago estadia, não pago os meus professores, quem paga é tudo essa galera com a bolsa. Então, tudo isso pago pela universidade. E a gente é obrigatório ter um plano de saúde. E o plano de saúde eu quero só falar, porque é uma coisa que às vezes não falam muito nos webinários da faculdade. Sim, já fui em muitos webinários para essa faculdade, gente, é uma coisa que eles não falam muito. Mas sobre o plano de saúde. O plano de saúde eu acho uma questão. Então, estou compartilhando com vocês informação privilegiada. Então, assim, todos os alunos, especialmente os alunos internacionais, têm que ter um plano de saúde que é determinado pela faculdade. A gente pode trocar? Podemos, mas dá muito trabalho porque o nosso plano de saúde ele é muito completo, né? Então, se você, sei lá, quebrar a perna, você não vai ter que pagar zilhões de dólares para ficar internado e fazer o gesso e tudo mais, né? Então, o plano de saúde é obrigatório, você pode trocar, mas geralmente a faculdade já te oferece um, e, assim, eu que não sou boba nem nada, aceitei. Mas o plano de saúde, ele é uma das coisas que ficam fora da bolsa. E vocês sabem, o plano de saúde aqui é muito caro. Muito caro. E se ninguém fala para vocês. Mas o que Darmo faz, né? Para alunos com financial aid, se eu não me engano, tipo, até 50% de ajuda financeira que a faculdade oferece, eles pagam também para você metade do seu plano de saúde, né? Então, você tem acesso aí, tipo, você não tem que pagar metade do plano de saúde, o que já tira um peso nas costas. E a outra metade, assim, para mim, pelo menos, tem sido tranquilo pagar no momento. E eu tô aqui há 6 meses só, né? Mas é um plano de saúde anual, você só paga, tipo, num determinado momento. Então, a gente vai trabalhando e juntando dinheirinho aí, a gente paga o restante do plano de saúde. A gente também tem esquema de empréstimo, então a faculdade, se você está precisando de dinheiro mesmo, mas sei lá, não conseguir o dinheiro para pagar o plano de saúde, a faculdade empresta também, e ela também faz empréstimo para muitas outras coisas. Se você precisa de pagar um computador, por exemplo, eles também te ajudam com isso. Então, assim, é possível. Eu me desesperei quando fui aceita, na verdade, eu falei, meu Deus, como eu vou pagar isso? Mas é possível. Ganhando em dólar também, assim, acho que às vezes a gente muda a nossa cabeça completamente, né? Ganhando em dólar e ganhando em real. A gente tem acesso ao hospital, a gente tem acesso a clínicas. Gente, a gente está sendo obrigada, na época na explosão de Covid, né? A gente tinha que fazer teste 3 vezes por semana, tudo gratuito. Agora, né, diminuiu, obviamente, a gente não tem mais que andar com máscara por aí. Eles oferecem para a gente kits de levar para casa para a gente se testar, ainda com aquela questão de testar uma vez por semana. A gente tem um hospital, então meus amigos tem muita gente que acaba quebrando quebrando a perna durante o inverno, porque vai esquiar, vai fazer esses esportes aí, e nem sempre dá muito certo. Não desencorajando, eu tenho medo, mas enfim, um amigo meu quebrou a perna, não teve que pagar nada também de estadia para poder arrumar a perna e tal. E a gente tem, isso é o que eu acho muito legal, a gente tem um auxílio em saúde mental, então a terapia para a gente gratuita, a gente tem acesso à terapia, a gente tem acesso à terapia em grupos, se necessário, a gente tem grupos de focados em saúde mental, então acho que quando você estuda, isso em qualquer faculdade, tá, gente? Faculdades são faculdades. Dá um pouquinho de estresse, então, a gente tem todo um grupo de apoio, eles oferecem pra gente, toda semana eles estão oferecendo pra gente, tipo, coisas de skincare de graça. Então, eu pego várias máscarazinhas só pra ficar, meu Deus, preciso relaxar. Relaxo mesmo. Oferecem outras coisas de autocuidado também, tudo de graça. E eu acho que isso é um dos pontos altos, assim. Deixa eu ver qual que é o próximo slide, senão eu já respondo quem é. Ok, agora vão ser um pouquinho de fotinhas e eu vou explicando para vocês e eu posso responder as perguntas também. Alguém mandou aqui uma pergunta sobre como é a tal da moradia, né? Como é que é trabalhar e estudar.
Moradia, galerinha, moradia. A gente tem muitos prédios, a grande maioria também de moradias. Eu acho que, vou começar do começo, né? Ah, a gente tem esse sistema de casas e também temos fraternidades e sororidades, então é bem complexa a questão de moradia. Eu ainda sou no primeiro ano, então ainda não estou morando numa sororidade, mas eu planejo morar eventualmente ao longo do meu segundo ano, que é quando a gente faz essa experiência assim de vida universitária, de você ter que conhecer todas as casas, todas as pessoas e decidir onde é que você vai morar. No caso do seu primeiro ano, que foi meu caso, eles, quando você está vindo se mudar para a faculdade, eles te fazem, tipo, preencher um formuláriozinho para você entender que tipo de pessoa você é e onde você gostaria de morar. Então, eu sou, tipo, pessoa festeira, mas eu não gosto de festa onde eu durmo. Então, eu falei assim, oi, não quero morar num lugar que é muito festeiro. De preferência, todo mundo 8 horas da noite na cama, embora eu não seja esse tipo de pessoa, 8 horas da noite na cama, um silêncio, assim. Então, eu moro nesse tipo de casa. Mas tem amigos meus que moram na casa dos festeiros, que não se importam com barulho, então eles são em outro tipo de casa. Tem amigos meus que preferem casas em locais mais perto de todos onde você vai estudar, que é o meu caso. Então, o pessoal fala que morre de inveja que eu saio daqui, eu atravesso a rua e já estou na biblioteca. Então, para mim, localidade e silêncio, duas coisas importantes e duas coisas que eu fui contemplada. Mas tem diversos outros tipos de casas, tem essa vida grega, né, que a galera fala, então, tipo, junta comunidades inteiras e vão morar num lugar, e elas têm, tipo, obrigações do lugar, tem as chamadas comunidades de aprendizado em conjunto, que também são, podem ser andares inteiros de prédios ou casas mesmo, em que a galera, tipo, interessada numa coisa específica, acaba se interagindo. E morando junto também, então eles ficam lá, fazem eventos específicos. Tem um andar, por exemplo, só de estudos asiáticos, então todo mundo que se interessa, tipo, que tem alguma experiência sendo um asiático americano, por exemplo, que tem toda uma questão aqui também, se junta e tem estudos, eles fazem discussões, eles fazem brincadeiras, noite do cinema, comida. A gente tem acesso à cozinha, então tem cozinha. Alguns lugares são comunitários, alguns não. Então depende aí de onde vocês se importem morar. Tem casas que tem geladeira. Não, minto, todas as casas têm geladeira, bom, né? Importante. Tem lavanderia, tudo isso assim, uma casa normal mesmo. Alguns espaços em comum, alguns espaços para algumas outras casas não em comum. De novo, depende assim de onde você prefere estudar, mas garanto que tem opção para todo mundo. A gente tem que declarar imposto de renda. Alguém me perguntou se tem que declarar imposto de renda. E também me perguntaram como é trabalhar, estudar, e vou falar um pouquinho das extracurriculares também. Essa sou eu aí no meu exame de graduação de faixa no meu taekwondo. Eu vou tentar dar uma aceleradinha, gente, porque eu também não quero cansar muito vocês. Mas assim, eu não tenho colega de quarto, tá? Já voltando ainda a outro assunto. O meu quarto é grande, gente. Eu não sabia que o pessoal fala assim, menina, sortuda você, né? Eu falei, escolhi bem. Eu tenho um quarto bem grande, assim, é um quarto single. Eu tô dividindo agora com uma convidada, então uma amiga minha do Brasil veio me visitar. Ela tá aqui morando comigo também, assim, espaço de sobra para as duas pessoas. Mas eu gosto de morar sozinha. Eu falei, oi, não quero colega de quarto. Se quiser me associar a uma também, não tem problema, mas preciso não. Então, eu tô morando sozinha, mas assim, tenho amigos meus que têm morando, tipo, com 4 pessoas, 2 pessoas, uma pessoa, 3 pessoas, varia. Meu quarto, gente, tem a cultura de decorar. O quarto dos meus amigos são todos lindos. Eu tenho preguiça. Eu uso meu quarto mais para dormir mesmo, porque eu gosto bastante de ficar no meu dia na biblioteca, ou fazendo algum esporte, indo para academia, ou estudando em algum dos 200 prédios novos que eles construíram recentemente. Então, eu uso meu quarto mais para dormir, mas assim, a galera, assim, a gente pode usar LED, tem gente que compra TV, tem gente que compra uma Alexia, deixa eu pinto o quarto. Mentira, pintar o quarto não pode, a gente só não pode pintar as coisas, não pode mudar a estrutura das coisas. Mas, assim, pôster, luzinha, umidificador, tudo isso eletrônico, dependendo do seu prédio, você pode usar, dependendo do seu prédio, eles falam melhor não, mas a galera usa mesmo assim. Nunca aconteceu de pegar fogo, eu acho. Eu acho.
Deixa eu falar um pouquinho assim só das atividades extracurriculares, que alguém também perguntou, também foi uma pergunta que eu acho que é relevante falar. Então, para quem não sabe, Dartmouth tem mais de 160, eu acho que esse número está desatualizado, tá? Se eu não me engano, são 180, beirando 180, mais do que isso, por aí. Porque todo ano a galera inventa um grupo novo, um clube novo. Então tem clube de corrida, tem clube de corrida sem correr, tem clube de andar, tem clube de escalar, tem clube de peteca, tem clube, muitas coisas. Tem clube de matemática, clube de decoração de quarto. Acho que eu vou criar um clube de decoração de quarto para pessoas preguiçosas. É muito fácil criar clube, a gente tem incentivo financeiro para criar os nossos clubes, para organizar os nossos clubes. Então, assim, se você tem uma ideia e você acha que vai ter pessoas interessadas, você pode simplesmente fundar um novo clube, isso é bem tranquilo. Eu, de novo, sou uma pessoa que gosta bastante de exercício físico. Então, assim, a gente tem essa academia, eu vou para academia e também vou para academia treinar taekwondo, que foi uma das questões aí. Inclusive, eu rompi o joelho lutando taekwondo, mas tudo bem, tá tudo certo agora. Então, assim, são outras comunidades que você acaba interagindo. Eu tô indo também, me inscrevi no clube de matemática, ainda não fui em nenhum encontro, mas também tá tudo bem, assim, é muito uma questão do seu tempo, quanto você quer doar pro clube, quanto você doar de si mesmo, né? Esse trimestre eu tô planejando estar mais inteirado no clube. Tem o jornal da escola, tem o rádio, eu tenho 2 amigos que estão num podcast e num rádio. A gente tem aqui a Dartmouth Brazilian Society, né? A sociedade brasileira a comunidade brasileira, o clube brasileiro. E, gente, a gente a gente faz carnaval, a gente faz churrasco e churrasco vegano, porque tem muitos vegetarianos e muito veganos aqui na escola. A gente está indo juntos agora, a gente está planejando uma viagem para todo mundo assistir o show da Pablo Vittar, que eu acho muito engraçado também. E tudo isso, assim, a gente consegue financiamento, então nada vai ser do nosso bolso, também incrível. Eu gosto bastante de citar o The Dartmouth e o Dartmouth Undergraduate Journal of Science. O The Dartmouth, também um dos jornais mais antigos dos Estados Unidos, feito por estudantes da graduação. E a mesma coisa vale para o Dartmouth Undergraduate Journal of Science, um dos jornais de ciência feito por alunos de graduação mais antigos do país. E, assim, tem um peso muito grande na comunidade científica, é onde eu estou planejando aí entrar esse trimestre também. Tem o famoso DOC, que é o clube de atividades ao ar livre, então a galera vai, eles organizam as viagens de primeiro ano, que é uma das tradições aqui, eles organizam as viagens de segundo ano, a gente tem, tipo, viagens todo ano que a gente pode fazer. Então, tem escalada, tem navegação, a galera que vai nadar nas praias. Enfim, gente, tem muita coisa, de novo, de graça. Acho que, se eu não me engano, só as atividades do clube de atividades ao ar livre, algumas são pagas, mas se você tem ajuda financeira, você consegue também ajuda financeira para pagar as viagens. Então, assim, a faculdade é rica, a gente usa o dinheiro, né? É assim que tem que ser. Quem é esperto é esperto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu posso responder ainda nesse slide. Acho que é isso, né? Alguém me perguntou sobre as atividades extracurriculares. Eu não sei se atividades extracurriculares de application, tá? Mas eu posso citar um pouquinho. Aqui algumas fotinhas da comunidade de brasileiros. Gente, uma coisa que eu acho muito legal. Muito americano quer aprender português. E por causa, tipo, quero interagir mais com os brasileiros. Queria muito aprender português e tem muita gente para ajudar. Então, assim, esse é um dos meus amigos, assim, o Manny também é ele é porto-riquenho, americano, e aprendeu português, assim, interagindo com a gente, indo para as aulas. Então, assim, muito interessante. Alguns dos meus outros amigos. E a comunidade brasileira, deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu só voltar uma coisinha aqui também, porque eu queria falar de uma das nossas culturas, né? Quem não conhece aqui, Marcelo Glazer, eu trabalhei um pouquinho com o Marcelo Glazer no canal do YouTube dele. Eu editava alguns vídeos, meus amigos editavam os outros, ajudar nessa questão de divulgação científica. Eu aqui almoçando com uma professora minha, uma amiga minha, a gente teve uma aula com ela. Então, uma das nossas possibilidades aqui e culturas, né? É o que eles chamam de leve o professor para almoçar, e a gente recebe dinheiro da faculdade, eles falam, tipo, a gente vai nesse restaurante super chique aqui da frente e conversa com o professor sobre a pesquisa deles, sobre oportunidades acadêmicas, sobre o que eles fazem, sobre a gente no meio científico, enfim.
muitas possibilidades, então a gente tem essa cultura de esse momentinho para interagir com o professor, se apresentar para o professor, é uma das coisas que eu gosto bastante, e eu acho útil, útil, útil pra caramba. Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu vou estender aqui um pouquinho, gente, me desculpe por isso, mas eu vou passar meu contato assim no final, e quem quiser perguntar. Aqui são só algumas das estruturas, tá, gente? Aqui são fotos que eu mesma tirei. Tem muita. Esse prédio aqui, por exemplo, é novo, esse do canto inferior direito. O esquilo, tem muito esquilo aqui. Eu achei muito engraçado isso, porque tem muito esquilo, gente. Eu fiquei surpresa. Muito esquilo e corvo, dois animais que eu nunca imaginei ver. Estou vendo agora aqui na minha faculdade. A pergunta que não quer calar, né? Eu vou falar só rapidinho, assim, um pouquinho de application. Então, assim, eu fui tipo de estudante, assim, que aplicou durante a Covid. Então, assim, o meu calendário, gente, totalmente diferente do de todo mundo aqui. Eu apliquei, assim, quando toda semana tinha um adiamento de SAT, e aí eu estudava para SAT, não era o SAT naquela semana, eu ficava, meu Deus do céu, não vou conseguir aplicar, no fim deu tudo certo. Mas, assim, é um calendário completamente diferente de vocês. Eu me organizei de uma forma e o meu calendário anual foi totalmente diferente. Eu tirei um gap year, então isso também já faz uma grande diferença no jeito que você aplica. Uh, então, tive todas essas questões. Minha parte favorita da application, tá? Foi estudar para SAT. Gente, eu não tenho paciência. Não é que eu não tenho paciência, fico muito ansiosa para escrever redação. Então, para mim, estudar, eu fiz 90 simulados de SAT. Eu não estou mentindo, não estou exagerando esse número. Eu fiz mais de 90 simulados para SAT. Porque eu gostava, porque é uma coisa que, para mim, tranquilo de fazer. Agora, as redações eu procrastinei muito e eu teria, se eu pudesse voltar, teria tentado começar um pouco antes, porque eu sei que eu procrastino muito para fazer redação. Então, vai chegando as datas finais, assim, eu fiquei estressada, assim, eu teria feito isso diferente. Mas, assim, sou muito orgulhosa do jeito que eu estudei para SAT, porque é uma parte divertida. Eu acho o SAT muito mais fácil que o Enem. Não sei como é que tá agora, porque, se eu não me engano, vai mudar também. Aí a Nick pode falar pra gente, assim, não sei se ela tá aqui ouvindo, mas se ela quiser responder, tiver informação. Eu acho que a SAT vai mudar esse ano. Eu não fiz o ACT, mas toda aquela questão de extracurriculares, eu fui uma menina de Olimpíadas, né? Então, isso é uma característica muito de alunos que gostam de ciências, vai lá e faz um monte de Olimpíada. Também tive essa época da vida. Tive outras extracurriculares, então, como eu disse, eu tirei um gap year, eu fundei uma organização que fala sobre divulgação científica no meio da ecologia, né? Então, toda essa questão socioambiental, a gente conversava com muitos cientistas e trazia eles para conversar mesmo. Então, cientistas não, que são muito famosos. Então, Carlos Nobre, que é uma pessoa que eu sempre admirei, veio conversar com a gente nessa atividade. Também consegui trabalhar com um dos professores aqui, o Marcelo Gleiser, como eu disse, foi no meu ano de sabático. E eu acho que uma das coisas assim, que eu acho que é específico assim, de Dartmouth, né? Porque eu apliquei early para Dartmouth, então assim, foi a primeira faculdade que eu passei, e foi essa faculdade que eu entrei mesmo, porque eu sabia que era a faculdade que eu queria ir. Que é essa questão da recomendação peer letter, né? Uma carta de um amigo, uma carta de um irmão, de alguém que você não deve respeito, mas que você interage de uma forma amigável. Então, para mim, foi um mentor, assim, um amigo meu mais velho, que escreveu a carta de recomendação para mim. Então, tem toda uma questão diferenciada que eu imagino que a daqui para fora consegue lidar melhor e orientar melhor vocês. Eu acho que é isso, assim, o que eu acertei, o que eu faria diferente mesmo é organização de tempo. Eu entendo hoje que o meu calendário acadêmico foi muito diferente do que é o de muitas pessoas, porque foi um ano onde a pandemia explodiu e ninguém tinha certeza de nada, a gente não sabia se ia ter SAT ou não. Então foi um ano muito complexo, mas se eu pudesse, eu acho que hoje eu teria pelo menos começado as redações um pouco antes, ou esse processo de autoconhecimento um pouco antes, porque eu tenho um entendimento que eu demoro. E em questão de SAT, galera, estudar. Para mim, funcionou muito fazer simulado. Eu gostava muito de fazer simulado, porque eu acho que é onde a gente mais peca no tempo. Então, quando eu acostumei a fazer simulado rápido, eu peguei algumas coisas mais tranquilamente. Não sei se eu tô faltando um pouquinho, mas
se perguntaram também se eu acho que foi um ponto muito crucial para minha aceitação. Qual foi o ponto mais crucial para minha aceitação? E eu gostei que você que reconheceu aí que é um processo holístico, então tem que ter, tipo, você tem que ser, não vou dizer muito bom em tudo, mas você tem que ser, mostrar-se bom em tudo. Eu acho que essa é, mostrar-se bom é uma palavra aí importante de se adicionar. Ah, eu acho que, assim, o ponto mais crucial para mim, eu acho que eu não tive um ponto, assim, específico. Eu acho que a minha application foi muito equilibrada. Então, eu sabia qual que era o meu valor, eu sabia o tipo de valor que eu ia mostrar para a faculdade. Então, eu queria me mostrar, tipo, falar, olha, exaltar um ponto e todo o resto da minha aplicação são evidências para o que eu quero mostrar para minha faculdade. Então, assim, uma garota que se importa muito com ciências e que se importa muito com o Brasil e que se importa muito com a questão biológica no Brasil, né, a de biodiversidade, a proteção da biodiversidade e a exaltação da ciência brasileira, são coisas muito específicas minhas e que funcionou eu mostrar, falar, olha, eu gosto muito especificamente disso e tudo que eu fiz se relaciona por causa desse meu interesse. Então, eu acho que tanto a minha nota na SAT mostra isso, as minhas extracurriculares mostram muito isso, então sempre com relação à divulgação científica e com relação à questão da, né, a preocupação que eu tenho com as questões climáticas e com, enfim, essa extinção que a gente está vivendo, as minhas atividades extracurriculares, o jeito que os meus professores conversavam comigo, então a minha... Ai, agora para traduzir isso, gente. É, é, Os meus diretores, é isso, é a palavra que eu queria. Os meus diretores, o jeito que eles falavam, então, enfim, que a gente conversou, assim, sobre os meus interesses. Eu falei muito disso nas minhas redações, então eu gosto muito de associar essa coisa do verde da minha faculdade com o verde que eu me interesso, né? Então, tudo isso, assim, conta. Alguém perguntou também se achar que o aplicar test optional pode prejudicar. No meu ano, tá? No meu ano não foi um problema. Então, assim, da minha turma que entrou na minha faculdade, não fazer SAT não foi um problema. Então, só 2 pessoas fizeram SAT. Mas, novamente, isso é uma coisa no meu ano, é uma coisa muito específica. Eu acho que é mais fácil você talvez perguntar para as pessoas que estão mais inteiradas aí na questão de application este ano, 2 anos pós-pandemia, né? Porque para mim não foi um problema, só 2 pessoas da minha turma aplicaram, então, tipo, dos brasileiros, eu e mais um outro, que também era daqui para fora, achei muito interessante isso. Fomos os únicos com SAT, notas não ruins, eu vou dizer aqui, mas assim, muito, muito tranquilo, todos os nossos outros amigos passaram assim, sem fazer o SAT. Então, pra gente, no nosso ano. Então, vou reiterar isso, tá? Não vai na minha onda, que talvez seja diferente para você. Aí é questão de conversar com quem tá com mais interação, assim. Ou talvez ir para feiras com os admissions officers pode te dar mais recomendação. Eu tô respondendo perguntas aqui, gente, eu vou deixar nesse slide, porque eu e minha amiga fizemos bonitinho, a gente queria mostrar aí a comunidade, um pouco mais da comunidade de brasileiros. Me perguntaram aqui... pipipi, cadê? O que mais me surpreendeu em Dartmouth? Boa pergunta. O que mais me surpreendeu? Eu acho que eu tenho um pensamento muito crítico agora com relação a Dartmouth, assim. Então, eu como pessoa que se importa com questão ambiental, com questão energética, eu acho que Dartmouth poderia ser mais verde do que eles se chamam, sabe? Então, isso é uma das coisas que também penso em entrar para a equipe de transição energética, para entrar para pensar aí como é que Dartmouth, a nossa universidade, pode transicionar para uma energia mais limpa, sabe? Mais renovável. Então, eu fico pensando nesse quesito. É uma das coisas que eu mudaria já, pensando aí na outra pergunta que alguém me mandou, que é o que eu mudaria em Dartmouth. Acho que talvez pensar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que respondi a maioria das perguntas, assim, que fizeram. Deixa eu caçar alguma aqui. Fizeram perguntas sobre, acho que é a última que eu queria responder, só como funciona a graduação de medicina.
É a última pergunta que eu vou responder, tá, gente? Que também tem que correr, a gente tem que fechar. Mas queria falar aqui da questão da graduação em medicina, gente. Pós-graduação, não existe graduação em medicina nos Estados Unidos, tá? É importante ressaltar isso aqui. Não existe esse tipo de graduação. Existe só a questão da pós-graduação mesmo, e aí essa é uma questão que eu não consigo responder, mas eu recomendo pesquisar um pouquinho, que eu acho que é bacana. Mas é uma das coisas que a gente não tem aqui. Não existe, vou fazer curso de medicina. Não existe. Existe preparatório para entrar no curso de medicina, mas você pode entrar no curso de medicina tendo estudado astronomia, por exemplo, na sua faculdade. Gente, eu vou correr aqui também, que a gente precisa. Eu deixei meu contato aqui para quem quiser. Então, vocês podem me mandar e-mail com mais perguntas que vocês quiserem. Tem o meu Instagram que eu esqueci de colocar, vou colocar aqui no chat. E eu não sei se eu consigo falar para todo mundo, consigo aqui, ó. Só colocar o meu Instagram para quem quiser me mandar pergunta por lá também, se precisarem. Tem o Instagram da Dartmouth Brazilian Society também, a gente tira dúvidas por lá. Todos os brasileiros estão meio que em contato no Instagram, então a gente consegue tirar dúvidas, a gente ajuda com redações também, específico para Dartmouth, claro. E tem um blog de um brasileiro que eu acho que eu gosto bastante de recomendar, que é um amigo meu brasileiro que está falando também um pouco mais da experiência dele aqui em Dartmouth. E quem quiser ler, ele faz posts semanais também. Então é isso, galera. Muito obrigada. Desculpa de novo pela demora. Às vezes eu passo um pouquinho, eu falo demais, eu me empolgo. Mas é isso, eu gosto bastante dessa universidade. E quando que eu puder falar, aí sim eu falo. Então, muito obrigada também para daqui para fora que me deu o convite. E obrigada a todo mundo que veio, gente. Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem que eu posso responder também depois. Belezinha? E esse videozinho aqui foi da minha viagem de primeiro ano. A gente foi fazer uma trilha nessa montanha aqui. Eu acho esse vídeo meio insano. Muito obrigada, galera. Um beijão.